Olá, professor Tiago de Sociologia. Vamos falar sobre a ampliação do conceito de cidadania. Vamos lá? Tá ligado? Bom, ampliação do conceito de cidadania. Esse é um conceito historicamente construído, né? A cidadania contemporânea vai se relacionar com as democracias formais e representativas, né? Então, é no espaço democrático das sociedades contemporâneas que o conceito de democracia ele é alargado. Aliás, o conceito de cidadania ele vai ser alargado, vai se tornar mais abrangente, né? Vai atingir um número maior de indivíduos, né? Que exercem aí, então, os seus direitos, né? Dentro desses espaços democráticos nos estados modernos, né? Os direitos e deveres dos cidadãos são garantidos por meio de princípios constitucionais. Portanto, um dos primeiros aspectos que a gente vai destacar aqui para você é o fato de que os direitos, né, a cidadania vai ser garantida através das constituições desses estados democráticos. Em geral, os estados democráticos são, por excelência, estados vinculados a cartas constitucionais que dão garantias para todos os cidadãos de forma igualitária, né? Então, o princípio aqui de igualdade, né, que é regulamentado por uma lei maior que não deve ser alterada aí por qualquer razão que seja. Há uma discrepância, entretanto, né, entre os direitos legalmente documentados, ou seja, entre a lei escrita e as práticas vinculadas, ou seja, o respeito efetivo a essas legislações previstas, né? Então a realidade vivida nem sempre, né, vai corresponder àquilo que está previsto na legislação. Os estudiosos, portanto, vão argumentar que apenas registrar a igualdade na lei, né, ou seja, está lá escrito na Constituição, todos são iguais perante a lei, não é suficiente para garantir que todos, de fato, sejam tratados igualmente perante a lei, né? Aqui no Brasil a gente sabe que isso é uma realidade, né? Então, apenas registrar a igualdade de direitos nas leis não é suficiente para promover o que nós chamamos de uma cidadania plena, ok? Há, portanto, a necessidade de reavaliar o conceito de igualdade jurídica diante das limitações sociais que são impostas ao contexto da própria sociedade, né? Então, se as pessoas, conforme elas apresentam diferenças de ordem material, são tratadas de maneira distinta pelas instituições do Estado, temos um problema que precisa ser resolvido, discutido, claro, e que força a gente a aprimorar o sistema legal e também a alterar questões ou concepções culturais acerca do comportamento de uma determinada sociedade. Desigualdades sociais e os preconceitos estruturais, portanto, vão comprometer a plenitude da cidadania. O exercício da cidadania não é pleno em sociedades que apresentam características, portanto, né, como o racismo estrutural, né, ou o preconceito de classe, ou ainda, né, questões vinculadas à desigualdade, né, no tratamento de gênero entre os indivíduos, entre os cidadãos, ok? A cidadania, portanto, é um processo histórico sujeito aí aos conflitos sociais, às disputas políticas e, claro, às transformações socioeconômicas no interior de cada uma das sociedades, né? Inclusive aí das sociedades constitucionais e democráticas. A construção da cidadania ocorre, então, nas relações entre a sociedade civil e o Estado, que são mediadas aqui por instâncias como os movimentos sociais, que, em geral, vão atuar para reivindicar a garantia do reconhecimento e a aplicação dos direitos socialmente estabelecidos dentro de uma determinada sociedade. Nesse sentido, nós vamos recorrer aqui ao pensamento do Marshall, né? Esse senhor simpático aqui, Thomas Marshall, que propõe uma tipologia dos direitos, né? Que garantiriam, então, o pleno exercício da cidadania. Um cidadão, portanto, só seria um cidadão efetivo
quando as três esferas de direito preconizadas pelo Thomas Marshall fossem exercidas por esses indivíduos, por todos os indivíduos de uma sociedade. Os direitos, então, que compõem essa cidadania seriam os direitos civis, políticos e sociais. Mas o que quer dizer cada um desses diferentes aspectos, né, dos direitos de um cidadão? Vamos conferir comigo? Olha lá. Os direitos civis garantem a igualdade jurídica e incluem a liberdade de expressão, a associação e de locomoção, o famoso direito de ir e vir, né? Quando eu falo aqui em direito de locomoção, né? Associação é de formar sociedades de qualquer tipo ou se associar no sentido até dos casamentos, né? Enfim, você se relacionar com quem, né? Se relacionar inclusive formalmente, legalmente, com quem for do seu interesse, sem que haja uma intervenção ou um impedimento por parte do Estado. Todos os seres humanos são considerados iguais perante a lei, independente de qualquer questão de ordem cultural, sexual ou étnico-racial, ok? Então, seriam os direitos civis que preconizam sempre essa igualdade de acesso, de direitos civis para os cidadãos. Então, um cidadão só é um cidadão se ele pode plenamente casar e descasar com quem ele quiser, com quem ele julgar, né, que ele quer formar sua vida ou fazer, né, parceria, enfim, o que ele quiser, ele tem que poder fazer, claro, dentro, né, da lei, mas se um indivíduo pode ou não pode, então isso também se torna legal ou ilegal para os outros indivíduos. O Estado não pode tratar formalmente os seus cidadãos de forma distinta, né? Então, o que pode para um, obrigatoriamente tem que poder para o outro, né? Já que são todos, portanto, pressupõe-se a igualdade de todos perante a lei, né? A liberdade religiosa, por exemplo, né? Se um sujeito tem o direito, né, de professar a sua fé, o outro, se a fé for diferente, também tem que ter esse mesmo direito. Esse é o princípio aí da igualdade, né? O direito político, esses vão refletir a participação do cidadão nas questões da vida pública numa sociedade, né? Então diz respeito, né, tanto de forma direta quanto indireta aqui, ou seja, né, através de organizações políticos sociais, de partidos, ou até se candidatando a cargos públicos, né, exercendo aí algum tipo de cargo, né, na administração pública do Estado, né, ou votando, né, ou se mobilizando, enfim, há diferentes formas diretas e indiretas. Inclui, então, o direito de voto, né, a participação em movimentos sociais e também em movimentos políticos. E, por fim, os direitos sociais. Esses direitos sociais buscam satisfazer as necessidades básicas dos seres humanos. Em geral, são necessidades que estão vinculadas à dignidade humana, né? Que seriam os acessos, né, aos elementos considerados mais básicos para uma vida digna dos sujeitos sociais, né? Então, acesso ao trabalho, sim, trabalho é um direito social, né? Porque é pelo trabalho que o sujeito pode, né, dar conta das condições materiais de uma vida digna. Então, direito a trabalho, direito à alimentação, habitação, né, moradia, direito ao acesso à saúde, educação e lazer também, como um direito social constituinte aí da dignidade humana, né? Esses direitos buscam reduzir as desigualdades e proporcionar um bem-estar social, ok? Bom, vale a gente lembrar que, além dessas três esferas do direito, né, dos direitos vinculados à ideia de cidadania, a gente destaca a questão dos direitos humanos, que surgem como uma espécie de quarta esfera do direito, né? Então, olha lá, esses direitos humanos, eles estão vinculados à Organização das Nações Unidas, a ONU, né? A ONU que foi criada em 1945, no contexto ali do final, né, no finalzinho ali da Segunda Guerra Mundial, para promover cooperação internacional e buscar a construção de um conjunto de diretrizes gerais, universais, né, que, portanto, abrangeriam aí o conjunto da sociedade humana, então, nesse contexto pós-Segunda Guerra.
a Declaração Universal dos Direitos Humanos, um documento, né, que foi aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, reforça então a valorização da vida humana, da liberdade e da igualdade de direitos por todas as pessoas vivas no planeta, né? Por isso a ideia dos direitos universais, direitos humanos, né? Como são conhecidos. Então temos aí a famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Onde destaca a importância de combater o preconceito, garantir os direitos sociais, aqueles de acesso às condições mínimas, né? Saneamento básico, saúde, educação, que a gente citou, para alcançar a verdadeira igualdade de cidadania. Reconhece a necessidade de proteger grupos historicamente marginalizados e reprimidos, né? Então, apesar de existirem maiorias culturais e sociais, é preciso reconhecer o direito também das minorias culturais e sociais e seria, né, uma obrigação da sociedade dar garantias de sobrevivência e permanência da existência de grupos minoritários, especialmente aqueles ameaçados pela própria ação humana, né? E enfatiza os direitos aqui sociais como cruciais para a cidadania, né, ao lado dos direitos civis e políticos, ok? Então, os direitos humanos aqui vinculados à ideia de cidadania, né? A cidadania não é uma realidade pronta, acabada, né? Mas um processo histórico que está constantemente em evolução. Assim como a sociedade se transforma, a cultura se altera, né? A própria noção e conceito de cidadania está constantemente sendo reformulado, revisado, revisto. Os cidadãos, então, desempenham um papel ativo na construção da sua própria cidadania, mobilizando-se pela defesa dos direitos e influenciando a adoção de políticas públicas que deem conta, claro, das diversas realidades que são observadas em todas as partes do mundo, nos estados democráticos e naqueles que não são democráticos. Cabe aí à sociedade, à comunidade internacional, exercer pressão para que a democracia seja alcançável e, consequentemente, as pessoas tenham acesso aí a todas as 4 esferas do direito garantidoras aí de uma cidadania ampla e plena, ok? Com isso, encerramos nosso momento aqui no SOT sobre a ampliação do conceito de cidadania. Te aguardo em mais momentos por aqui. Até o próximo. Tchau.